Por que você faz o que faz? Todas as coisas que mais importam parecem ser difíceis de explicar. E não é à toa que faltam palavras para defini-las. Razão e linguagem nos ajudam a estruturar o pensamento e a realidade, a nos situar no mundo. Mas elas também nos confinam, pois portam uma limitação intransponível. Elas simplificam a experiência que nos consome por inteiros, que usa todas as ferramentas e camadas das quais somos feitos. Por que você salta? Por que você escala? Por que se arrisca? Porque um estranho pode parecer um velho amigo. Ou porque você sente que algo está prestes a dar errado. Nick Martini sentiu que algo estava errado aquele dia. E foi quando deu as costas para sua intuição que ele caiu. Eu com 500 saltos de base jump, eu falei, vai ser 501, tá tranquilo. Mas a energia vinha me falando, assim, né, e foi muito pertinente, assim. Eu falei, até eu colocar o meu com o meu equipamento todo e sabendo que eu tinha feito tudo que eu tinha que ter feito, eu virei as costas para minha intuição nesse salto específico. E uma coisa com a minha vida, né, era que não era a minha hora mesmo, assim. Porque eu levei muita pancada caindo daquela árvore, né, até eu ser resgatado por umas pessoas que estavam passando ali no local e até eu me juntar às pessoas que estavam saltando comigo, que me tiraram daquele lugar e me levaram para o hospital para receber os primeiros socorros. Foi uma experiência de realmente guerra, assim. Nick sobreviveu para contar e conta nesse episódio de Conquistadores de Montanhas como um indizível e um imponderável o levaram a transgredir as normas que a sua intuição rejeitava e a trilhar o próprio caminho até uma fascinante comunidade do Yosemite Valley. Às vezes criam um bloco, falam assim, gravando, aí agora tá valendo, né? Corta um pouco da naturalidade, então não fala gravando não, hein? Só começa e aperta aí, a gente começa. Não, essa é palavra mágica, é pra dar errado, fala gravando, você tá pedindo pra dar ruim, entendeu? E sabe que eu tava pensando, a gente tava conversando aqui junto com o Ben também, desses acasos, né, dos encontros, que a gente se encontrou, aí depois o Ben, chegou, viu uma conexão do João, e aí não parou aí, assim, a gente conseguiu, uma data em que vocês estão juntos no Brasil, porque ninguém mora no Brasil, e mais a gente só tinha um dia para gravar, a gente só tinha essa janela. Exato. A E gente deu só tinha certo. um dia, que É. foi hoje. Que eu também vou para Londrina visitar minha família, eu estava aqui a trabalho, então acho que mais uma vez, assim, esses encontros inesperados tinham que acontecer, né, tipo, eh, acredito muito nisso. E a gente também tem que fazer a nossa parte um pouco de colocar uma forcinha para falar: "Pô, eu vou ficar um dia a mais, do trabalho", né, então mas que foi incrível de estar aqui com o Ben, contigo, conhecer toda a tua equipe, é muito massa mesmo. Como que tá a sua passagem pelo Brasil dessa vez? Então, minha passagem pelo Brasil, mais uma vez, vim a trabalho, eu tento sempre conectar, já que é a minha única vinda para o Brasil, eh, por ano, né, minha visita anual, para com minha família, então eu tento dar 100% de atenção para eles, assim, dessa vez também teve o lance do trabalho, que faz parte, né, eu vim, gravar montar umas câmeras para o jogo da NFL que eu vim o ano passado, do futebol americano, que eles têm trazido o jogo todo ano para São Paulo, faz parte do que eu me propus a fazer com a empresa, montar as câmeras aéreas, que é uma imagem super específica, é única, né, essa imagem, então o nosso sistema precisa funcionar para que
o network receba essas imagens, então não pode dar nada de errado, assim, é uma coisa que eles estão, esperando da gente, né. Então, me sinto quase que uma uma celebridade entre os jogadores ali da NFL e do lidando diretamente com production managers, realmente de saber a importância que a gente traz e o valor que a gente agrega para esse trabalho, que é uma coisa E assim, fazendo trampo de escalador, né. fazendo trampo de escalador, né, trampo sujo lá em cima no catwalk, ninguém vê, né, o lado sujo da coisa. Só vê ali a imagem bonita com os jogadores, mas realmente é é gratificante, digamos assim, de poder todos os trabalhos que eu me propus, escolhi a fazer, tanto, eh levando pessoas para escalar na montanha, quanto a trabalhar em usinas eólicas ao redor do mundo, no meio do Mar do Norte na Dinamarca, ao ao Ártico, né, que eu lidei com temperaturas de -50 no Ártico trabalhando também, que é onde o meu trabalho me levou, então eu não só sou agradecido às coisas, né, mais naturais que a vida tem, que é sou muito agradecido à minha família, mas assim, ao trabalho, à escalada, onde esses esportes de aventura me levaram até hoje, o que tudo me ensinou, eh, de bom ou de ruim, né, tudo eu tento levar como aprendizado na vida. Você mora em Yosemite, no Yosemite Valley, né, na Califórnia, já há mais de 20 anos. Quantos anos exatamente? Eu cheguei lá a primeira vez em 2004, então, 21 anos. 21 anos. E, cara, eu não vou ficar, enfim, falando do seu histórico, porque, enfim, é muito fácil de achar, qualquer um pode procurar, mas, você ganhou toda uma projeção internacional, não só Brasil, mas internacional, por provar o nível de escalada ali, pra aqueles caras ali, né, essas lendas de Yosemite, que é um lugar que é o sonho, né, de todo escalador, mas que é para poucos deles, né. Eh, então acho que a gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas, antes de falar do que você fez, eh, eu fico muito curiosa para saber do porquê você fez, do porquê você escala e por que você escolheu isso para sua vida, sabe? Uhum. Eu acho que contando numa linha do tempo, eh, eu eu tenho comigo que eu já tive sempre esse espírito aventureiro, de igual o Ben falou, subir em árvore, e sempre fui muito ruim em esportes de grupo. Sempre era o último a ser escolhido para o futebol, vôlei, sempre fui o menor da turma e o mais franzino. Então, se não era esporte que depois que eu comecei a descobrir esportes mais individuais, aí que eu me descobri, falei: "Eu não preciso das outras pessoas necessariamente para mostrar o meu valor. Eu sou quem eu sou, da altura que eu sou e, né, vou ser assim", mas eu comecei a descobrir essa parte minha que eu conseguia. Daí eu comecei, andar de skate também quando eu era mais moleque, então foram acho que os esportes de e eu continuava assim com a galera da minha rua, que eu tinha uma proximidade maior, que eu cresci, eu jogava bola mesmo sendo o pior, pra mim era correr e fazer algum tipo de exercício físico. Mas realmente, tipo, o negócio de escalar árvore, de estar conectado com a natureza de alguma forma, quando eu era moleque, eh, me trouxe um pouco desse autoconhecimento de saber que eu não necessariamente precisava de alguém para estar despontando, E mas assim, você conta essa história, né, já contou em algumas outras entrevistas, né, você tinha 23 anos quando foi pela primeira vez pra Yosemite, né. E eu li uma matéria, uma dessas matérias que, né, te retratou, enfim, que você foi personagem, uma revista gringa, uma matéria muito legal inclusive que diz que você, né, nesse momento você tinha só uma corda, o seu rack, os seus equipamentos e um saco de dormir, era tudo que você tinha naquele momento, né.
Que você foi buscar aos 23 anos lá? Era só o lugar do sonho da escalada? Você lembra? Que você foi buscar? Eu tinha dentro de mim que eu não tinha, o conhecimento necessário para subir aquela parede, mas eu tinha dentro de mim que tinha alguma coisa naquele lugar que me chamava já desde os 15, da primeira vez que eu ouvi falar de Yosemite, né, eh, que eu acho que eu ainda nem escalava. Isso, um amigo meu foi para o vale, um amigo de infância, e ele trouxe um desses brochures, assim, mostrando ali o El Capitan, e aquela a natureza e a beleza daquele lugar já me chamava, né. Foi bem impactante, assim. Então, eu fui para o vale realmente sem nenhuma pretensão, né, sabendo que era a meca ali da escalada. De repente eu conseguiria, escalar alguma coisa menor, assim, mas as pessoas, quando eu cheguei, naturalmente as pessoas já começaram a aparecer no meu caminho de forma, assim, muito natural, esses encontros, assim. Eu conheci meu amigo Dave Turner, que foi também o meu mentor na escalada. Depois vieram pessoas como de nome, né, que eu tive esse contato pessoal, que foi o Dean Potter, que eu aqui no Brasil eu assistia filme do Dean, e era a minha motivação para estar indo escalar. Então, eh, pô, você imagina, você é Uhum. moleque assistindo teu ídolo na televisão, e de repente você se encontra num lugar anos depois com aquela pessoa ali do lado, não só tendo um contato assim: "Ah, eu vi o cara lá". O tipo, se tornou parte da minha vida, foi ele que se tornou meu mentor na minha fase de base jump, né, que estava só eu e ele lá. Ele me chamava para projetos de free solo dele, que ele não chamava mais ninguém, era eu, ele e mais 2 fotógrafos, assim. Então eu estava sempre no lugar certo e eu não me colocava nesse tipo de situação. Era muito natural Você não foi lá buscar, né, esses e caras, você não foi orgânico. Não buscar essas fui, não fui, relações, eu né, fui foi para uma coisa muito pessoal. E aquela temporada também, nessa deixando as coisas fluírem, eh, nessa naturalidade, eh, eu acabei ficando. Eu era para eu ficar 2 semanas, eu fiquei 8 meses aquela temporada, e foi eu chamo de a temporada de ouro do Nick, porque eu me tornei, né, daí o primeiro brasileiro a estar escalando El Cap solitário. E, assim, títulos que para mim, eu nunca fui muito apegado a essas coisas de títulos, as coisas que eu fiz, mas para quem olha de fora, assim, realmente foram coisas que eu trouxe para o Brasil. Mas, assim, esses encontros, às vezes, para mim, eles valem muito mais do que as coisas que eu fiz, assim, que realmente foram coisas impressionantes. Às vezes eu olho para trás e vi as que eu escalei de graus muito elevados, que eu puxei o limite muito rápido. Foi as coisas que eu carrego, assim, às vezes com mais carinho do que muita coisa que eu fiz, né, que eu escalei, que eu me coloquei em certos tipos de situação que me trouxeram esses alguns títulos, né, alguns cumes. E muita gente vê essas coisas, mas também não vê o processo meu, que eu batalhei na Europa, que eu perrenguei, que eu trabalhei atrás do bar, que eu trabalhei para antes pra de ir pra juntar, Yosemite. para juntar grana para estar lá, né. Eh, hum, Mas mesmo assim, mesmo com tudo que você planejou, que você fez antes pra estar lá, é é é muito curioso isso, das coisas, terem acontecido com uma rapidez. Você fala: "Mas como se você já tivesse vivido ali uhum. em outra vida, né". Sim, sim. Então, tipo, de você ter encontrado os caras, assim, em golpe de sorte, deles terem se tornado seus amigos. E aí, uma coisa que eu fiquei bem impressionada com o que você me contou também,
Porque parece, assim, que você teve esses grandes feitos ou essa grande credencial, primeiro de ser o primeiro brasileiro, enfim, a escalar o Captain em solitário, depois de muita vivência. E não foi, cara, foi um negócio muito rápido, né. Não é que você tinha, tipo, toda uma bagagem, né, de em Big Wall. Você foi lá e de repente estava pronto, sei lá como como Essa o Nick estava pronto pra tudo isso? eu acho que a fonte inspiradora do começo do Nick escalador veio do Eliseu, Sérgio Tatari e Márcio Bruno na e até do Bito, né, numa expedição que o Eliseu fez para Yosemite, que eu li na National Geographic, que é uma revista, que eles saíram aqui no Brasil e deu capa. Depois foi a viagem deles do Cagatondo, então eu acompanhei o processo deles e assim, vinha quase que, né, pô, meus ídolos da escalada. E da mesma forma que eu conheci o Dean, eu conheci o Eliseu pessoalmente de uma forma super orgânica, de uma viagem que eu fiz em 97 no ano novo pra São Bento do Sapucaí, que também naturalmente eu vinha a ter esse contato mais pessoal com o Eliseu, e ele estava indo pra Yosemite, naquela temporada que eles escalaram a Plastic. Que foi uma via bem difícil, acho que foi se eu não me engano, a segunda ou terceira ascensão. E então aquilo ali foi, tipo, quase que angariando informação no meu subconsciente, pra que algo no futuro desse frutos, entendeu? Quase com plantando uma semente no meu subconsciente, e não necessariamente aquilo ali aconteceu naquela forma, eu fui na viagem com eles, entendeu? Mas eu tive todo o meu processo pessoal de anos, né, na estrada, de quando eu saí do Brasil aos 19 anos de idade, por causa do meu passaporte espanhol, eu fui para a Europa já sabendo que aqui no Brasil era uma coisa que não, já sabia que não era para mim, eu precisava de um pouco mais de desprendimento, e também do processo da perda da minha mãe no ano de 97 para o câncer. Eu passei momentos difíceis, assim, psicologicamente falando, eh, e aí no ano de 2000 eu falei: "Ah, eu vou sair", porque eu nunca fui muito apegado, também nunca tive pressão da parte do meu pai de falar assim: "Ó, você tem que seguir a vida acadêmica", como às vezes muita gente faz. E eu não sabia realmente o que eu ia fazer da vida, e eu também não ia perder 4 anos da minha vida fazendo uma coisa que eu não queria fazer, Cumprindo o então script, eu né. é, eu estava disposto, assim, a falar assim: "Eu vou viajar e vou voltar", mas eu sabia meio que uma vez que eu me desprendesse daqui e conseguisse voar com as minhas próprias asas financeiramente e me desprendesse daqui do Brasil, algo maior ia me trazer do que uma faculdade de alguma coisa assim. Então na Europa, na fase da Europa também não escalei muito, também não fiquei muito apegado, realmente eu estava focado em aprender a língua, trabalhei num refúgio de montanha, foi o mais próximo, assim, que eu consegui ficar imerso na montanha, foi esses 3 meses que eu passei aprendendo italiano, trabalhando na cozinha de um refúgio alpino, que também eu tenho muito carinho por esses momentos, não necessariamente que me trouxeram a escalada, mas as pessoas, eh, que que abriram as portas, né, tanto do refúgio, não falando italiano, perfeito, mas, tipo, me dando essa oportunidade de estar lá, né, sabendo que eu tinha já essa conexão com a montanha, não necessariamente era um trabalho que eu ia ter que aprender, mas eu acho que tudo na vida, se a gente não sabe alguma coisa, a gente precisa ter uma oportunidade de alguém que nos ensine, né, não tem nada que a gente não consiga fazer, ou aprender na vida para. Uhum. Então, meio que por aí. Daí teve esse processo do da parte, pré-Yosemite, e daí em Yosemite também as coisas aconteceram muito rápido, que daí teve o lance de conhecer o Dave, conhecer o Dean, conhecer estar escalando o El Capitan em estilo solitário como o meu terceiro big wall na vida, que 2 deles foram também em Yosemite, foram em solitário, mas paredes menores, assim, para também tá
adquirindo conhecimento, né, necessário para não me colocar numa situação de um perrengue, de ser, como se diz, desrespeitoso com o conhecimento, mas eu me senti muito confortável e eu acho que a parede me chamou, né, e eu a comunidade mais uma vez, eu tinha quando eu escalei o El Cap, eu não tinha um porta LED, e é estritamente necessário para escalar essa via que eu me dispus a escalar, que foi o Mescalito. eh Eu passei 11 dias na parede, então se não fosse também a minha força de estar gastando dinheiro, comprando equipamento usado aqui e ali, mas de pessoas que também abraçaram a causa e falaram: "Meu, tá aqui, vai lá, usa o porta-LED aí", que são equipamentos caros, né, que não nem todo mundo, assim, vai te emprestar, mas que a pessoa é um eu comecei a fazer parte de um senso de comunidade maior, assim, dessa ajuda da mesma forma que eu fui ajudado, eu também tendo hoje em dia sempre, né, eu sempre fui essa pessoa, que me doei muito e sabendo que, tipo, às vezes, pô, você não tem, tá aqui, entendeu? O Ben colou em Yosemite e o que ele precisa, o que pessoas precisam, eu tento, eh, é aquele give and take, tudo que vai e volta, né, não necessariamente ali no momento, mas a energia que você coloca em cima das coisas, elas voltam para você eventualmente, Quando ou bom ou ruim. você pensa: "Ah, eu vou para casa", quando a gente fala, né: "Pô, tô voltando para casa, eu vou para casa", que é o nosso lar, né, onde a gente pertence. Uhum. Essa casa é Londrina ou é Yosemite? É Yosemite, com certeza. Eu acho que eu tenho minha família em Londrina, né, vou sempre voltar e é o core da minha existência, meu pai, minha irmã, todo mundo. Mas a casa mesmo, assim, que o lar que eu escolhi é Yosemite, sem dúvida nenhuma. Até há tanto tempo que eu tô lá que agora mais conhecendo a Patagônia, né, é um novo lar, assim, que eu escolhi. Não necessariamente eu tô tão apegado quanto eu fui com Yosemite de estar indo pra lá. Esse ano eu vou passar uma temporada sem ir, que eu acho que eu preciso desse respiro, desse um pouco. E até voltando para Califórnia, nem também necessariamente tá voltando para Yosemite, mas deixando da mesma forma que eu me desprendi e fui para Yosemite da primeira vez, criar um pouco esse desprendimento da vida me mostrar um pouco, eh, esse lance do desconhecido, sabe? De às vezes, né, criar uma oportunidade, mas de deixar o meu instinto falar um pouco mais alto, assim, sem muito ficar apegado, assim: "Eu tenho que voltar para Yosemite, porque Yosemite é minha casa", um pouco assim. E foram foi esse sempre esse desprendimento que me levou a as coisas maiores que hoje eu carrego comigo, né, e das pessoas que não necessariamente estão aqui, né, pessoas que eu conheci em Yosemite, pessoas que eu conheci na Itália, durante o meu processo de aprendizado. Então, outras pessoas virão e eu acho que eu tenho isso comigo, assim, se falar de projeto futuro é deixar o meu instinto falar, mais do que eu falar assim: "Ó, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir nesse lugar", naturalmente acho que as coisas vão ser trazidas a mim como sempre foi. É, eu acho que isso, fala muita coisa sobre você e ainda que a gente esteja, você esteja aqui comigo gravando um podcast, já gravou outro, já fez isso tantas outras vezes de dar entrevista, né, e de, ter essa projeção de mídia pelas coisas que você fez, tudo que eu conversei com você até aqui, eu entendi e eu vejo que, você é o cara que na verdade não está muito preocupado com isso, que você fez tudo o que você fez, eh para levar a vida nos seus termos, né. Eh,
E você não fez, a gente até conversou sobre isso, você nunca fez muito esforço para ser atleta patrocinado, para ter, né, essa projeção, enfim, que outros escaladores têm, de fama e seguidores, né. E e aí muita gente associa você, que você mesmo se define, né, como um dirtbag, né. Que, você mesmo fala sobre isso, né. E assim, só pra gente contextualizar que o Dirtbag nasceu, acho que um pouco ali como uma manifestação daquele todo aquele movimento de contracultura na Califórnia, em outros lugares, mas muito na Califórnia, né. E aí eu até peguei uma definição de Dirtbag da Climbing Magazine, que, eles falam assim, né, no mundo da escalada, né, especificamente, dirtbag é um termo descontraído que se refere àqueles que se importam tanto com a escalada, que dormem em seus veículos e fazem coisas grosseiras para continuar escalando. É uma escolha pela rocha, em detrimento da cidade, por sacos de dormir, em vez de lençóis, pela vida selvagem no lugar de uma vida confinada, anestesiada. Só que assim, eu também acho que toda escolha que a gente faz, a gente deixa coisas para trás, né. Enfim, a gente escolhe uma coisa para perder outra. O quanto custou para você, bancar esse estilo de vida, diante inclusive das pessoas que amam você, da pressão social, dessa força coletiva que empurra todo mundo para o mesmo lugar, né, o que preço que você teve que pagar, o que que você teve que sacrificar, se isso aconteceu? É, realmente aconteceu. Eu tive pressão de até um tio muito querido meu, né, que sempre ficou muito preocupado com essa parte financeira da coisa, de não entender, aonde eu estava levando tudo aquilo, né. Mas, teve seus, a parte, como se diz? Dos sacrifícios, né. Mas as escolhas que eu fiz sempre com muita certeza, assim, instintivamente, falando de que era aquilo que eu queria para minha vida. E aí, no momento que eu cheguei em Yosemite, aquilo foi se materializando de forma muito rápida, porque eu coloquei tudo de mim ali naquele movimento, me entregue a esse estilo de vida que para muitos, né, aqui no às vezes no Brasil, ou às vezes, né, uma pessoa que entende o viver aqui, né, de forma linear, tipo, ter uma família, ter um carro, né, criá-los e daí chegar no final da vida, o que eu não tô julgando quem faz esse tipo de ou quem fez esse tipo de escolha de vida. Minha irmã mesmo, ela seguiu a vida acadêmica, tem um filho, né, é uma coisa que, para mim, eu tenho um maior carinho, assim, pela família e por tudo que eles me ensinaram, assim, o respeito, né, as coisas da vida mesmo. Eu levo como um espelho, mas para mim, como ser humano, de tendo que fazer minhas próprias escolhas, eu não me arrependo em momento nenhum, assim, mesmo tendo que ter feito certos sacrifícios que fazem parte das nossas escolhas e que, nos para mim, mais uma vez, pessoalmente falando, foram as coisas que mais me ensinaram, assim, as porradas que eu levei da vida, né. Não necessariamente no momento ali que elas estão acontecendo, você se vê meio que no fundo de um poço, mas aí vem uma energia, pessoas e um negócio maior, assim, pra te tirar dali, né. Então, mais uma vez, a família que não minha família de sangue, mas a comunidade que eu me coloquei, me tirou de várias barras, de realmente, uma família que eu escolhi, né, que foi me colocada na minha frente. Então os sacrifícios sempre eu tive que arcar, né, mas nunca para mim nunca foi, assim, um sacrifício. Eu tinha muito certo em mim de quando eu cheguei em Yosemite aquilo ia me levar em algum lugar. Não necessariamente
financeiramente falo assim: "Ah, eu sou um cara bem-sucedido", mas, eh, pra mim nunca foi isso, né, o valor maior da vida, o ter coisas, assim. Tanto que até hoje eu vivo, eh, muito melhor, assim, na minha van, Uhum. mas ainda tenho esse estilo um tanto quanto nomádico, né, que às vezes pra mim eu sempre acreditei na simplicidade da vida e da forma que eu levo a minha vida até hoje. Não que eu não ficando um pouco mais velho, né, um pouco mais maduro, que eu olhe pra vida também de falar assim: "Ah, eu vou viver esse estilo de vida". Eu tenho vontade, assim, de ter uma casa, de ter um lugar que eu possa chamar de meu, mais assim, eh, fisicamente falando, uma base, né. Mas por enquanto eu consigo, nesses trabalhos que eu tenho, né, eh, que eu tô muito também é muita viagem que eu faço, tipo, agora eu tô no Brasil, amanhã eu posso estar no Alabama, depois eu posso estar no Canadá, cobrindo Copa do Mundo ou NFL. Faz parte, assim, das minhas escolhas. Financeiramente falando, eu vivo bem, né, o que muita gente se preocupava, assim, falando: "Ah, você vai levar esse estilo de vida, aonde vai te levar?". Mas eu sou, né, uma pessoa que eu, digamos assim, não me falta nada, pelo contrário, assim, eu tenho tudo que eu quero ter e mais, né. Então eu só tenho a agradecer pelas escolhas que eu fiz na minha vida e tudo que às vezes parece um sacrifício, eh, é uma coisa que eu sempre abracei, é uma causa que eu sempre abracei e sou muito feliz de estar hoje onde eu tô eh, né, as pessoas me reconhecerem, eh, esses feitos. Mas é é uma coisa muito pessoal, assim, mas é legal de ver que a gente consegue inspirar a nova geração, igual o Ben tá vindo forte, e outras pessoas que passaram na minha vida também, que eu pude compartilhar o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, né, de tentar fazer a vida deles um pouco mais fácil, assim, Hum. né. Mas também deixar eles passarem pelo processo que eles têm que passar, né, porque às vezes eu vou tentar evitar certas dificuldades na vida deles, mas naturalmente eles têm que passar pelo processo deles e as dificuldades dele vão ser outras, mas se eu puder ajudar da minha forma, da mesma forma que eu fui ajudado, acho que eu vou ajudar. Você falou um pouco, enfim, do que te tornou muito reconhecido, né, no mundo da escalada, que foi a escalada das Big Walls, né. Mas a gente sempre tenta aqui, né, sair um pouco desse tecniquez do que é escalada, porque até pra mim que escalo mas nunca fiz, assim, eu tenho ideia do que é escalar uma grande parede em solitário, não sei nem tecnicamente como isso é, mas eu tenho uma ideia muito vaga, imagina pra quem não é, entendeu, tem assim, quem não é. Então, pra gente poder falar um pouco sobre as entrelinhas disso tudo, como que você explica o que é isso que você faz, né, pra que qualquer pessoa consiga entender. Primeiro isso, depois a gente vai avançar. Bom, primeiramente, vamos estar colocando especificamente uma grande parede, vias de mais de 10 cordadas, né, 10, 15 cordadas. O El Capitan tem vias de 30, 25 a 30 cordadas. Então, para você, eh, chegar no cume dessa parede, e como o processo da escalada em artificial, ou às vezes mesmo da escalada em livre, você tem que passar diversos diversas noites na parede. Então você tem que é uma logística muito grande, que você tem que estar levando tua própria água, porque uma vez que você sai do chão, você corta o teu cordão umbilical com com as pessoas que vivem ali, né. Se você está com um parceiro, você consegue, compartilhar todo o esforço da escalada. Tem muita gente que confunde a escalada em solo, que é a escalada
free solo, sem corda, com escalada em solitário, que seria rope solo, que você tá escalando a parede com cordas, como se você tivesse um parceiro, mas em vez de ter um parceiro para você para estar limpando a cordada, para estar te ajudando com o içamento de toda a carga, de todo o equipamento ali de cordada em cordada até a chegada no cume, você tem que guiar a cordada, você tem que rapelar de volta, Tudo você isso tem que fazendo a sua própria segurança. soltar o teu equipamento e deixar ele pendurado, limpar a cordada, então é um processo que vai demorar 3 vezes, né, ou em cada cordada ali. Então, por isso que o número de dias que eu passei quando eu escalei a primeira vez em solitário no El Capitan me durou 11 dias. Se eu tivesse um parceiro, muito provavelmente ia durar ali de 6 a 7 dias, Hum. por ter essa então o rope solo e o free solo que as pessoas, confundem muito, é isso, eu tô fazendo a minha própria segurança e todo o trabalho para chegar no cume, né, não tendo um parceiro. Eu não só fiz escaladas em rope solo, como também já fiz, dependendo do meu grau, já escalei vias mais fáceis, que eu me sinto confortável com estar escalando sem corda também. Eh, Até uma vez o Eliseu estava com a Paloma e eu fiz uma escalada com eles em Yosemite, e eu aí uma hora eu me desencordei, porque eu me sentia, confortável, peguei a câmera dele para fazer umas imagens para ele, também da Paloma, de cima, né, porque as imagens mais plásticas são as de cima. Daí ele falou: "Ah, não faz isso, não faz isso". Falei: "Meu, eu cresci te vendo escalar sem corda, em via muito mais difícil que eu tô, você vai me chamar atenção agora, porque eu me sinto natural aqui". E não também não estava fazendo isso para me mostrar nem nada, mas para fazer umas imagens de um lugar que eu estava ali com um amigo meu, que dificilmente o Eliseu, quando ele vai a Yosemite, ele vai a trabalho, né, com clientes, então é legal, assim, às vezes, sempre que eu posso, ele tá guiando um cliente, e às vezes eu tô escalando a via, não necessariamente com eles, né, mas com e às vezes essas coisas engraçadas que acontecem, né, de levar um puxão de orelha Hum. do teu Do seu mentor. mentor, mas que aquilo ali eu tô fazendo da forma mais segura e mais segura possível, né. Mas de que é muito gratificante de ter esse momento com essas pessoas que foram super inspiradoras nos primórdios da minha escalada e até hoje são, né. Mais uma vez, não necessariamente a gente tem, oportunidade de estar fazendo parte de expedições juntos, mas assim, eu sempre carrego essas pessoas com muito carinho e muita gratidão por elas terem passado, terem me mostrado, assim, o caminho, né. Não necessariamente de estar ali do lado falando ou o que eu fiz um curso com o Eliseu, que ele estava sempre busy, mas de que só de ter mostrado, esse caminho, né, de ter lido sobre reportagens sobre ele, como outras pessoas que passaram na minha vida, eh, que inspiradoras, né, de estar podendo aprender e fazer parte da vida não só da escalada, mas da vida pessoal dessas pessoas. Você estava falando da característica da escalada, em Big Wall, então, assim, a gente tá falando que é uma escalada muito trabalhosa, né, da parte logística, né. Exato. Mas o que faz ela também ser arriscada? É o cansaço? É o grau? O que faz ela ser arriscada? O cansaço, com certeza, porque você tá passando eu passei 16 dias, né, o máximo que eu passei de número de dias na parede foram 16 dias, então você imagina, metade de um mês, você tá sozinho, lidando com diversas variantes que a escalada te traz, realmente o grau da escalada que eu me propus a fazer no ano de 2005, foi minha segunda temporada em Yosemite, de estar me jogando nessa parede, um grau de escalada que era uma via que muito pouca gente tinha informação.
que aí eu comecei a seguir pelo caminho menos the path less traveled, né, é o caminho menos as Menos vias de percorrido. menos percorrido. Então, eh, foi natural também, não é que eu queria fazer porque eu queria mostrar para alguém que eu queria fazer aquilo, mas é de forma natural, eu queria estar ali para estar puxando meus próprios limites, né. E era um grau tão elevado da escalada que, se acontecesse alguma coisa, eu não queria que alguém fizesse parte ou eu estivesse colocando a Cara, vida ti da você pensava pessoa isso em também? risco, que era um tipo um grau de A5, né. É Artificial. em artificial, que é um grau uma das variantes da escalada é a escalada em artificial, extrema, então um pouco para as pessoas que são um pouco leigas, a escalada em artificial, Big Wall, muita das cordadas são feitas em artificial, em fissuras muito pequenas, onde você constrói uma cadeia de equipamentos que elas só conseguem, você tá ali só para passar por aquele movimento e colocar um outro equipamento que não necessariamente vai segurar a tua queda se você cair. Então você constrói uma cadeia muito grande de às vezes 30, 40 metros, aonde, o essa cadeia toda pode zipar da parede e você pode estar batendo num platô. Então o grau da escalada Isso é é uma meio que queda dado fatal, assim, né? seria uma queda fatal, que aí o grau é dado do A1 ao A5, o A1 sendo um grau seguro, se você cair, você vai cair numa chapeleta, a poucos metros de distância, sem nada para bater embaixo, mas uma vez que você constrói essa cadeia, você está sempre no cada peça é uma construção que tem que segurar, assim, né, que você tem que porque senão você pode estar caindo vamos supor, você está a 30 metros na cordada, você pode cair 20 metros, você vai cair 40 metros de tudo aquilo que você construiu. Mas é meio que é bem, psicologicamente falando, você tá sempre meio que no fio da navalha, né, até chegar na parte segura, onde você consegue construir tua ancoragem e tá puxando teus equipamentos e dar aquele dar uma respirada, mas imagina 25 cordadas, tendo cordadas desse nível de escalada, então é muita pressão psicológica mesmo, meio que trabalho de pedreiro, não é que você está escalando, eh, em livre e dando uma curtida e sabendo que tem mesmo que um equipamento móvel ou uma queda um pouco maior, sabendo que você vai estar seguro ali, é uma coisa que vai muito além, assim, é como um jogo de xadrez. Então esse estilo de escalada, eu comecei a escalar em livre, né, mas sempre fui muito adepto de estar entrando eh, nesse lance, assim, por estar vendo o Eliseu escalar nas expedições. É uma coisa que sempre me trouxe a um algo maior, assim, do que a escalada em si, uma escalada sem muitos desafios, sempre muito entendi muito da logística, porque eu sempre li, né, a livros de como fazer, mas não necessariamente eu coloquei isso em prática até a chegada em Yosemite, onde eu, mais uma vez, conheci as pessoas certas, estava no lugar certo, na meca, né, da escalada. Todo mundo que é escalador, escalando em Big Wall ou não, eh, eles querem ir para Yosemite. Tipo, e Yosemite tem para todo mundo, tem para quarto grau, tem boulder, tem gente que vai para Yosemite só para fazer boulder. E o lugar é reconhecido mundialmente pelo fácil acesso dessas grandes paredes, paredes de 1.000 metros, paredes de 2.000 metros. Tem gente que vai e tem boulders de qualidade excepcional, assim, né. Eu tento escalar de tudo um pouco, assim, né. Tô voltando mais a escalar em livre hoje em dia, até porque eu acho que eu meio que cansei, né, dessa parte psicológica que acho que
Copo tá que cheio? queimou muitos neurônios, assim, da minha cabeça, que eu psicologicamente falando, eu levo isso pra escalada em livre, né, hoje em dia, consigo, eh, tá escalando acima de peças no meu grau, né, sabendo que eu também não tô sendo careless com a minha vida, mas que eu tenho essa naturalidade que de todas as experiências que a escalada de Big Wall, da logística, me trouxeram, até levando isso pra Patagônia, aprendendo com as variantes da escalada em glaciar, escalada em gelo, eh, mas a escalada que Yosemite me trouxe, que eu me sinto muito em casa, eu tento chegar no lugar, assim, tipo, a Patagônia é minha primeira temporada, eu falei: "Eu sou uma criança, eu vou lidar como pra não deixar o ego, ser maior que eu, né". A gente tem essas vontades, essas montanhas, tipo o Fitz, o Torre, sabia que eu ia ter que colocar fazer o meu dever de casa, pra não estar me colocando em situações de risco desnecessário, mas também aconteceu da mesma forma que a que aconteceu em Yosemite. Eu cheguei na Patagônia, houve a primeira temporada também sabendo que tem a variante do clima, né, nem sempre a gente vai estar podendo tá escalando os objetivos que a gente quer escalar, porque não tem o eu querer, é a montanha e a natureza da coisa que vai te mostrar a montanha praticamente está abrindo as portas para você, né, não é você falando assim: "Ah, eu quero escalar, eu tenho experiência", é é você também saber de como dar um passo para trás e da primeira temporada eu serviu de como como esse tipo de experiência também. Hum. Uma das escaladas que te projetou, que você já falou, foi essa que você ficou 16 dias na parede, né, no El Cap. Eu tenho curiosidade pra saber, eu já entendi que uma escalada dá muito trabalho, então acho que você gasta muito tempo, de fato, com essa logística toda. Mas se você não tá puxando equipamento pra cima e se você não tá escalando, você faz o quê sozinho 16 dias na parede? Eu tô sempre busy, sabe, não tem, Hã. assim, uma hora que eu a hora que eu Que você pensa? a hora que eu tenho pra pensar, assim, em alguma coisa que não tá relacionada ao meu dia de escalada ou ao próximo dia, do que eu olho pra cima e o que vai constituir a próxima acordada, é o meu fazer a minha janta, montar a minha plataforma, que é o meu porta-LED, onde eu vou passar a noite ali, achar algo pra comer. A gente fica muito introspectivo, né, de estar imerso aos nossos pensamentos mesmo. Não não tem uma hora, assim, que eu tenho muito para falar, eu falo muito às vezes, com meus equipamentos para segurar, ou eu converso com Deus, falei: "Meu, segura aqui que, eh eu tô precisando de ajuda, não sei muito para onde ir". Então sempre, eh eu tenho esse contato comigo mesmo, no meu eu interior, de e daí no final do dia, né, fazer o rango ali mesmo, a minha comida. Tô tão cansado de içar toda a carga pra cima, que eu não tenho muito tempo, assim, de falar, eu como, entro no meu saco de dormir e já sei que no próximo dia e no próximo dia vai ser uma cadeia de construção que eu tô ali sozinho. A única forma de sair dali, se alguma coisa, eh, fora do padrão acontecer, algum acidente, é um resgate de helicóptero, né, ou alguém descer, porque a parede do helicóptero, principalmente das vias que eu escolhi fazer, elas são muito negativas, né. Então seria você tem que entrar sabendo dos riscos e sabendo de toda a logística que você, fez, de listas que eu faço. Eu sou muito de escrever, né, das coisas que eu preciso numa escalada de Big Wall, de falar saco de dormir, equipamento, quanto de equipamento, comida, água. Eu estando escalando com um parceiro ou não, mas digamos assim, na escalada solitária, eu tenho que fazer esse checklist
da para não deixar faltar nada, para não ser negligente, para faltar, putz, faltou gás no para o meu fogareiro e toda a comida que eu coloquei ali da minha lista é comida que eu preciso liofilizado, a maior parte da base da minha alimentação, né. Eh, então isso não pode ser negligente, você tem que ser muito, eh, preciso ali, não só na escalada, mas do que antecede a escalada ao que você volta de forma segura à terra, né. No cume não é só a parte é o final, tipo no FITS. A gente chegou no cume do FITS, e a gente teve que rapelar toda a via, então demoraram 2 dias só para rapelar a via. Eu estava com parceiros que eu não tive contato, nunca escalei junto, mas mais uma vez, como o Ben falou, de forma instintiva, eu confio, eu olho no olho dentro do olho das pessoas e eu sei que aquela pessoa me traz essa confiança, tem essa experiência. Claro, a gente sabe do background da pessoa, É, a mas gente é mais que isso, mas né. é mais que isso, sabe, é uma coisa quase que espiritual mesmo, da gente tá aceitando esses encontros e, esses encontros nos trouxeram o cume do Fitz e o Gui e a Camila são pessoas que vêm de 11 anos de experiência na Patagônia, e aquele era o meu segundo ano. Então, mais uma vez, não é que eu fui atrás deles porque eles tinham esse tanto de experiência, e nem eles atrás de mim porque eu trazia minha experiência de Big Walls em Yosemite. Acho que foi um conjunto, e uma coisa que a vida nos conectou ali. Eu já tinha conhecido o Gui na temporada anterior, não escalamos. Então a nossa primeira escalada foi uma escalada de chegar no cume do Fitzroy, entendeu? Uma coisa que tem aquele cume como quase que digamos assim, ganhar uma Copa do Mundo, ganhar uma Olimpíada, né, até pela via que a gente se propôs a escalar, não é uma via de tecnicamente falando, uma via fácil, uma das vias, já num patamar não tem via fácil no FITS, né, não desmerecendo, outras vias, mas, foi uma via de um grau técnico realmente que você tem que estar disposto e Então, eu tenho muita curiosidade de saber como funciona esse seu processo mental, porque até te perguntei, né, outro dia que, eh, quando, né, eu entendi que você fez essas primeiras ascensões aí em Yosemite sem antes ter tido tanto repertório assim em Big Wall. Eu falei: "Cara, mas assim, você foi meio, ah, vamos ver o que acontece", ou você sabia o que você estava fazendo? E você disse que você sabia o que você estava fazendo, você sabia exatamente o que você estava fazendo. Eh E assim, a escalada tem muito disso, a vida tem, né, de analisar nosso potencial de risco, né, o que a gente está disposto a enfrentar ou não. E acho que por mais que a gente faça cálculos e essa tomada de decisão na escalada ou em qualquer coisa deva ter, ou não sei se deve ter, enfim, mas tenha muito de lógica, né, de uma decisão racional, fria, de quando, no caso, você está na parede, eu ainda acho que essa decisão do que a gente está disposto a assumir, ela é muito pessoal. Porque vem muito das referências, né, de cada um. E a gente tá falando da escalada, por isso que a gente nem falou ainda do base jump, que foi outro esporte, acho ainda mais perigoso que você escolheu fazer, né. E a gente vai falar dele, mas antes disso, né, esse limiar entre riscos que eu posso gerenciar e riscos que eu não quero correr, isso foi mudando pra você com o tempo? então, mudou drasticamente quando eu vi a morte na minha Quando frente. você caiu. Quando eu vi a morte na minha frente, senão eu acho que eu estaria um pouco mais luz, assim, mais solto, né, puxar certos limites, assim. Eu continuo puxando limite, a Patagônia mesmo foi um limite, assim, que eu puxei, conquistei, né, mas tendo um pouco mais de calma e discernimento, assim, do que quando a gente
tipo, tá na idade do Ben, assim. Quando eu tinha 23 anos, eu era um pouco mais careless, assim, com com as coisas. Não pela falta de conhecimento, mas mais de tá dando a cara a tapa, tá colocando pra jogo, né. Eh, eu olho pra trás, hoje em dia eu não escalaria mais, assim, um A5 em solitário. Até porque eu tenho uma fusão nas costas de tenho 10 parafusos e 2 hastes que eu não posso estar, arriscando a minha saúde física, né. Eh, então foram coisas que fizeram parte do meu processo de evolução aqui. Mais uma vez, eu tenho muita gratidão das escolhas que eu fiz, né, para comigo mesmo. Eh, mas hoje eu sou uma pessoa muito mais cautelosa, não deixando, assim, de falar assim: "Ah, eu vou parar de escalar". A escalada continua fazendo parte da minha vida. Yosemite, escalar o Cap em um dia também, uma das coisas que me traz mais prazer por ser uma coisa que eu consigo fazer rápido, né, em coisa de 10 horas, assim, tá escalando 30 cordadas, de uma via que eu conheço, né. Então, eh, esse grau de periculosidade das coisas que eu me coloquei, até como o Ben falou, eh, tá dando um pouco mais de valor à sanidade do meu pai, da minha família, porque foi muito impactante, né, não saber se eu ia conseguir andar, ou eu passei 3 dias na UTI de não saber, assim, né, se eu ia sobreviver. Que aconteceu esse dia, esse Então, eu acidente? tive a minha linha saiu torcida de dentro do meu container, que é a minha mochila que eu coloco empacoto meu paraquedas. E o meu paraquedas ele abriu assimétrico, que me colocou em um espiral, e eu bati em uma árvore, mas assim, a energia estava tão pesada, porque fazia eram 2 semanas, 2 3 semanas que o Dean e o Graham tinham morrido no mesmo salto, ali no vale. Então a energia estava muito densa, que eu sendo um tanto quanto sensitivo, estava sentindo que eu não precisava estar ali, Você tanto que sentiu que tinha alguma coisa eu errada ali. não eu queria estar ali, né, porque tinha um amigo meu que ia ser o primeiro e o único base jump dele, então eu não queria faltar, porque ele fez essa escolha, ele fez todo o processo de aprendizado, de saltar do avião e tal, para estar ali. Então era um outro amigo também, um local do vale, o coach Jason Lake, que eu com 500 saltos de base jump, eu já falei: "Ah, vai ser 501, tá tranquilo". Mas a energia vinha me falando, assim, né, muito, e foi muito pertinente, assim, de falar: "Até eu colocar o meu tá com o meu equipamento todo e sabendo que eu tinha feito tudo que eu tinha que ter feito, eu virei as costas para minha intuição nesse salto específico". E uma coisa com a minha vida, né, que não era a minha hora mesmo, assim, porque eu levei muita pancada caindo daquela árvore, né. Quebrei muitas vértebras e os médicos até hoje não sabem como eu não fiquei paralítico. Eu tive um aneurisma na minha aorta, que eles falaram que no meio tempo de quando eu fui resgatado até a hora que eu cheguei no hospital, um espirro poderia ter causado uma explosão ali naquele ferimento no coração. E tanto que quando eu tive a cirurgia das minhas costas, no outro dia já tive a cirurgia, que eles foram da minha artéria femoral e colocaram um stent, né, então sou cheio de remenda, assim, de um acidente. Que não foi da escalada. Não foi da escalada, e eu me coloquei em vários, tipos de risco, mas aí vai também de ter perdido no processo, né, dessas aventuras que eu me dispus a fazer, de alto grau de periculosidade, mesmo tentando ser o mais, eh, digamos assim, o menos negligente possível com base, com as coisas que envolvem esse tipo de atividade,
foi foram de olhar para trás e ver amigos também que faziam o mesmo tipo de atividade, mas perderam a vida em acidente de carro, ou para o câncer, ou para outras coisas, né, que então, assim, e eu ter passado por tudo que eu passei, os 14 dias no hospital e ter conseguido sair de lá e estar voltando a escalar dentro de 5 meses, com tanta pancada que eu levei de cirurgias delicadas, né, Quantas cirurgias você passou? eu passei por 2, né, maiores, que foi a do coração, do aneurisma e das costas, que eu tenho os 10 parafusos e as 2 hastes de titânio. Tive Eu quebrei 2 costelas, o externo e as 2 costelas, eh, perfuraram o meu pulmão, e eu tive eles chamam de pneumotórax, em inglês. É uma perfuração que praticamente o que faz o teu pulmão tá inflado, ele enche de líquidos ali, né, e ele esvazia. Então eles tiveram que fazer uma microcirurgia, um corte aqui debaixo do meu braço e ter colocado um dreno, que foi até hoje uma das dores eh, mais severas, assim, que eu tive que lidar, porque na anestesia geral eles fizeram o trabalho que eles tiveram que fazer, então eu não senti dor, né. No Mas essa aqui, como a cirurgia foi local e eles cavucaram até no profundo do meu pulmão ali para aquele dreno tá drenando o líquido e o meu pulmão reinflar, aquilo foi bem difícil, assim, lidar com aquela dor de né, anestesia local. Na hora que eles fizeram o corte aqui, de ver tudo aquilo espirrar no jaleco do médico, assim, foi uma coisa, tem que lidar com essas coisas, sabe. Então foi impressionante, assim, os dias, assim, mas mais uma vez eu tive uma ajuda da minha família, né, do paraquedismo, família da escalada, que tiveram sempre ali ao meu lado no hospital, assim, tenho muita gratidão por essa fase específica, assim, do acidente. Você teve uma recuperação que você me contou que foi muito mais rápida, né, do que o esperado. 5 meses, né, É, até por tá tudo voltando a escalar. que aconteceu, né. Eh, Tem uma frase da Joan Didion, que é uma das minhas escritoras preferidas, né, americana, ela morreu não faz muito tempo, de um livro que virou um best-seller dela, chama O Ano do Pensamento Mágico, que ela diz, são as primeiras frases do livro, né: "A vida muda rápido, a vida muda num instante, você se senta para jantar e a vida como você conhece termina". O que que aconteceu? Porque obviamente aconteceu, você passar por uma experiência dessa, você não vai sair dela igual, né, você entrou, né. Que que aconteceu na sua cabeça naquelas semanas, nesses meses de recuperação, diante dessa ideia da interrupção da vida que você conhecia até então? Bom, no processo de hospital, digamos assim, falando de passo a passo, né, que eu estava praticando um esporte que eu mais amava, que era o base jump, né, no lugar que eu mais amava, que é um lugar que eu não posso falar aqui o nome, que a ilegalidade dos fatos não não me deixa falar isso, vai ser traduzido, então eu não posso, tá verbalizando isso, mas todo mundo sabe onde foi, eh, normal. Mas ali os dias eu estava tão anestesiado, tomando morfina na veia de 15 em 15 minutos, que eu não tinha muito, assim, como pensar. Você vai no modus operandi sobrevivente de guerra. Tanto que muita gente, fala desses tipos de experiências traumáticas como ir pra guerra mesmo, e pra mim foi ir pra guerra. A hora que eu bati no chão, era o modo sobrevivente. Você ficou consciente o tempo todo que você caiu? Consciente o tempo todo, até eu ser resgatado por umas pessoas que estavam passando ali no local, e até eu me juntar às pessoas que estavam saltando comigo, que me tiraram daquele lugar e me levaram para o hospital
pra receber os primeiros socorros, eh, foi uma experiência de realmente guerra, assim. Então as pessoas falam: "Ó, você não pode se mexer se você tem alguma coisa severa na tua coluna, ou mesmo que você não se mexe, você fica ali, espera, aguarda". Mas eu, me arrastei. Quando eu vi que eu não conseguia ficar de pé e caminhar, mas os meus pés se mexiam e eu tentei ficar de pé, era muita vértebra quebrada, né. Eu falei: "Bom, eu acho que eu fiquei paralítico", mas o meu pé estava mexendo, então eu fui me arrastando ainda, com uma condição severa na coluna, né. Então, no que depois que eu saí do hospital, ainda tomando muito medicamento, eh, opioide, né, então a gente fica meio que fora da realidade, apesar de estar consciente, você, né, leva os dias como reaprendendo as coisas básicas da vida, tipo andando de muleta, de dar cada passo ser uma conquista, sabe, e tá dando muito mais valor, assim, as coisas básicas da vida, de ter passado por sabendo que aquilo poderia ter te custado a vida e você não tá mais nesse plano, é uma coisa que mudou muito, né, ma mais uma vez voltando ali atrás na tua outra pergunta, do grau de periculosidade que eu me coloco, das coisas que eu faço, né, porque desde moleque eu acho que eu já era pra eu ter morrido umas 10 vezes já. É, que eu lembro que uma história de infância, eu fiz salto ornamental também quando eu era muito moleque. Não fiz, né, eu meio que fui autodidata, assim, no salto. Sempre gostei de me jogar de coisas, eh, muito altas. Tipo, eu estudei no Colégio Estadual do Paraná, num trampolim e que tinha um trampolim olímpico de 10 metros, né. Então eu sempre gostei desse negócio. E tinha muito marmanjo, assim, que era muito maior que eu, muito mais forte. Na época do colegial, que não tinha coragem de subir lá no trampolim de 10 metros e dar mortal ou de, tipo, dar a cara a tapa pra bater na água, porque é igual bater em cimento mesmo, você cai de lado, não entra na água da forma que você tem que entrar, então aqui esse moleque franzino, subindo lá e fazendo coisas assim, arquibancada cheia, eh, então isso foi um pouco. E aí uma vez eu fui pra Morretes, com a minha mãe ainda era viva. E eu tinha uma ponte lá, e era uma dessas pontes antigas que era, eh, uma ponte antiga de trem, assim, mas que dava num rio, que pra mim era profundo o suficiente, mas a ponte tinha 12 metros e eu não saltei ali da onde os carros passavam, né, que daria uma altura menor, assim, eu tive que subir lá na estrutura da ponte pra me jogar do lugar mais alto possível, e era um Sem saber a rio. profundidade É, daquilo. eu meio que tinha uma ideia, assim, né, mas eu tinha o quê? Eu tinha eu devia ter meus 13, 14 anos de idade, não, um pouco mais, é, não, 13, 14, 15 ali, nessa faixa. E eu já tinha esse senso de espírito de aventura, de ser meio porra louca com as coisas, e eu falei: "Ah, eu tô acostumado, mais ou menos da mesma altura do trampolim, né, quer dizer", então eu saltei dessa ponte e chapei no fundo do rio, de cabeça. Ah, E aí eu não estava esperando por o isso. meu pai estava e minha mãe estavam com outros amigos, né, e eles, sei lá, salta do trampolim da escola, normal, né. Eh, e eu chapei, realmente eu poderia ter quebrado meu pescoço, ficado Não quase. aconteceu nada? Não acontecia, tipo, eu fui boiando, quando vinha a eu bati lá no fundo, né, era uma profundidade, devia ter uns 8 metros, mas eu ainda bati no fundo do rio. Então, Israel foram umas experiências, assim, que eu de quase morte, que daí eu comecei a sair, cheguei
à tona, assim, na água, assim, né, do fundo, mas assim, sem consciência, comecei a ser levado pelo rio, assim. E aí meu pai se jogou na água, né, viu que eu estava assistindo ali de camarote na beirada do rio, se jogou ali no rio e me trouxe ali, mas assim, nada aconteceu, levei um galo na cabeça, mas eu, pô, poderia ter sido uma coisa. Então você imagina, já vem com esse espírito, né, de meio que puxar os limites já desde de moleque. Isso instintivamente me levou, assim, o ter esse conhecimento dos trampolins, de saltar de coisas altas, me ajudou muito na quando eu comecei a fazer o base jump, o paraquedismo, desses saltos onde você tem que começa do zero velocidade, então você tem que aprender a voar o teu corpo nesse 1, 2, 3, 4, 5 até chegar na velocidade terminal. Em um salto especificamente falando do base jump, onde você começa de velocidade zero, é um pouco, essa velocidade criada do trampolim também, que são 2 segundos até você chegar na água, você tem que saber como, lidar com o teu corpo para você cria uma velocidade ali, não são os 10 segundos que o base jump te traz, mas é uma coisa que você leva mão a mão, sabe? Ô Nick, ficou na minha cabeça que você falou que o base jump é o esporte que você mais ama. Você falou isso, só pra ilustrar o momento ou realmente é o primeiro esporte? Eu parei de escalar, né, ou não, nunca parei de escalar por causa do base jump, porque o base jump veio depois. Uma coisa que eu cheguei num ponto da escalada onde eu galguei esses degraus muito rápido, e também estando conectado com o Dean Potter, com o Fernando Mota, que é um brasileiro que morou também, quero mencionar ele, que foi um grande irmão também, que fez parte da minha vida em Yosemite. eh Morreu no ano de 2013 num acidente de base jump também, uma fatalidade muito grande, mas que se tornou um esporte, assim, que é difícil comparar com a escalada ou com outro tipo de coisa que eu escolhi fazer na É vida. mais extremo, você disse. Mas realmente é um extremo, é considerado o esporte mais perigoso, com um número de fatalidades, eh eh, do mundo, né, o que mais tira vidas. E mesmo assim tá me propondo a tá me jogando sabendo que a consequência máxima, você tá jogando com a tua vida, né. Então, do momento que eu comecei a fazer o base jump, eu sabia que eu ia precisar me dedicar, porque era uma coisa que eu estava começando do zero, né, tinha que fazer o meu passo a passo, o meu dever de casa. Morei numa escola de paraquedismo para estar imerso ali naquela comunidade, para quando eu começasse a saltar de paredes, a saltar de pontes, saltar de objetos físicos, porque também falando para quem é leigo, o skydive você, né, pega um avião, sobe lá, você tem um paraquedas principal, paraquedas reserva, e o base jump é um paraquedas só, porque você está abrindo o teu paraquedas tão baixo que você eh, não tem a oportunidade de estar abrindo um reserva ou a altitude, né, digamos assim. Então é uma coisa que é muito pessoal, porque você está lidando com a gravidade do momento que você com a escalada, por mais que você esteja pendurado aqui, você ainda está conectado com a pedra de alguma forma. Esse lance desse desprendimento, eh, do pé no chão, de estar lidando com a gravidade, a tua única linha da vida é o que está saindo da tua mochila, que vai te colocar. Que deveria, né, tá te colocando no chão de forma segura, que é o velame e tal, esse desprendimento com toda e qualquer conexão terrena que você tenha, o poder de voar, ele é muito intenso, assim, e só quem muita gente pergunta: "Mas cara, o que que se sente?" É muito difícil.
se você nunca passou por esse tipo de experiência de saltar mesmo, mesmo com um salto duplo, é é difícil falar assim: "Ah, o que que você sente? O que que passa na tua cabeça?". É muita Se eu tivesse que falar assim, apesar da velocidade, né, parece que tudo vai acontece mais devagar, assim, sabe, do processo do voar, assim, de então é difícil colocar em palavras, assim, pra É muito visceral, né. é. Ô Nick, mas, você passou por essa experiência de quase morte por causa do base jump. E é fácil pensar, né, que num marco desse, num trauma desse, tenha sido um marco que você tenha falado: "Parar com o base jump aqui". Eu tô falando isso porque você me contou, né, nos bastidores que você parou, né. Eh, mas antes, você já tinha vivido episódios suficientemente traumáticos pra você ter parado antes, né? Uhum. Poderia, deveria, Uhum. hã, mas a que era mais forte, né, dentro de mim, assim, eu acho que é um esporte um tanto quanto, eh, viciante, muita das pessoas que, né, usam ou usaram de drogas pesadas, assim, meio que comparam, sabe. É igual ter uma agulha debaixo do travesseiro, se eu pra uma pessoa que passou por esse processo de lidar com drogas, assim, é viciante, realmente. E não eram as mortes que aconteciam, acho que eu normalizei o lance de perder as pessoas na minha vida, por estar colocando debaixo do travesseiro ali, ou debaixo da cama, ou colocando numa caixinha, né, de um baú, e falando: "Beleza, eu tô ainda disposto a lidar com isso", até que eu tive cara a cara com a morte, entendeu? Aí você vê, aí quando você começa a dar diferentes valores a diferentes coisas, e até um pouco hoje em dia me cansa. Eu me afastei da comunidade do base jump, apesar de ter feito né, uma das coisas que fizeram parte por 10 anos da minha vida e me trouxeram muitas coisas boas, mas que eu tive que saber, né, ali aonde parar. Eu poderia, assim, fisicamente falando, eu poderia estar saltando ainda, mas é uma coisa que, por diversos fatores, eu decidi que não, que eu já tinha passado por traumas, psicológicos e físicos, né, como eu passei no meu acidente, que não tinha mais, assim, a um porquê. Também ouvindo a voz da minha intuição, de daquele salto onde eu me acidentei, muita coisa estava me dizendo, tô te falando, eu estava ouvindo vozes mesmo de falando: "Não precisa estar ali", sabe. E eu fui dando as costas para essas tal vozes ali que estavam acontecendo. Então eu aprendi muito, assim, com esse processo de até nas coisas básicas da vida, quando eu não me sinto bem-vindo em certos lugares, ou já tenho essa parada da minha intuição falando: "Ó, não vai por ali", eu tenho que também de estar entendendo que eu tenho que passar por cima às vezes, do meu ego. Não é o querer, é o processo evolutório dessa coisa maior que vem de dentro de mim, de estar me falando, entendeu. Então eu tento muito ouvir a minha intuição, sempre fui assim, mas eu da do momento que eu não ouvi, quase perdi minha vida. Mais uma vez, é que não era para ser, porque, eh, coisas me dizendo que eu não precisava estar ali, mas eu fui do mesmo jeito, entendeu. Então hoje eu levo um pouco, mas assim, o base jump eu tenho um carinho muito grande, né, pelo processo que eu
de ser quem eu sou, de ter passado por essa experiência única do voar. Eh, Também foi aonde eu conheci a minha esposa, que me trouxe a uma família que eu sempre vou ter, né, que são as irmãs, os pais, a mãe, que eu tenho contato próximo até hoje, que imagina para eles perder a caçula da família para um acidente, mais indo para o acidente dela, né, que eu estava junto, eu fui a primeira pessoa a tá chegando ali perto do corpo, uma coisa um tanto quanto, traumática de você tá começando, me casei em Yosemite, numa cerimônia super bonita, simples, mas, tipo, me casei em frente ao Captain, né, com o pé no chão, numa prainha, toda a família dela veio, os dirtbags ali do vale, foi uma coisa bem especial, sabe. Então, quando a gente foi, eh, pra pra nossa viagem, que, acabou terminando em tragédia, foi a primeira vez que eu tive que lidar com uma pessoa sem vida, né, na minha frente, assim, fora o velório, que você já sabe que aquela pessoa já não tá mais ali, mas foi um processo, estava tudo indo bem, aí em segundos ali levando para aquele quote do livro que você acabou de fazer, uma coisa tá indo tudo muito bem até que não tá. E é essa parada do tá aqui no físico e tá no extrafísico, né. Eh, então, foi difícil, né, mas naturalmente eu tive que lidar com esse tipo de situação como mais uma vez, como uma cena de guerra mesmo, de estar tendo que lidar com instintivamente, consegue chamar resgate, tirar de lá de helicóptero e dar a notícia para a família por telefone, são coisas que você tem que lidar, é passo a passo e é muito traumático, né, você fala mas você vai lidando com esse tipo de coisa de uma forma natural, assim, é pesado, mas você tem que fazer, né. Então você passa por essas coisas e no final aprende, né. Mas realmente uma coisa que, psicologicamente falando, uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer, né, de tá lidando com aquela pessoa que você tem planos, né, de vida e de que do nada, assim, aquela pessoa já não tá mais ali. Então, quando aconteceu o meu acidente também, eu acho que eu comecei a dar mais valor, assim, às pessoas que ficam, né, de assim, "Ah, beleza, eu fiz o que eu tinha que fazer, então acho que não precisa mais, assim, ter esse lance de estar me colocando em certos riscos, mesmo sabendo que às vezes eu posso estar morrendo num acidente de carro", né. Você acha que isso que você viveu, isso você processou ou isso você seguiu em frente? Eu gosto de acreditar que eu processei, mas olhando para trás, assim, tem coisas que eu poderia ter tido um autocuidado maior, assim, no lance do entender, porque eu continuei saltando, então para mim eu acho que eu coloquei eu colocava sempre numa caixinha, né, as paradas das mortes, assim, sabendo que, ah, beleza, faz parte do risco do esporte. Mas assim, durante os últimos anos, assim, eu tenho tentado, eh eh, entender de como eu achar que processei e ter sido bom, ou de eu ter colocado nessa caixa e ter achado que tenha sido bom, mas ainda carregar, esses traumas, né, que eu trago desde a minha infância com a morte da minha mãe. Eu aprendi muito com a morte da minha mãe de não estar escondendo isso, mas ainda acho que parte eu eu escondi, até por perdas, assim, de relacionamentos afetivos, assim, eu acho que eu ainda tenho
dificuldade de processar, né, esse lance da distância, de estar as coisas bem, como se fosse um luto mesmo de uma morte. Eh, mas eu quero acreditar, assim, que eu cresci bastante com as experiências que a vida me mostrou, e o meu processo evolutório que eu esteja no caminho certo para não estar deixando, ou não mais estar colocando isso dentro dessa caixinha e esquecendo, né. E daí isso, volta assim, você vai passando por coisas que você não endereçou com os traumas, elas voltam, assim, elas falam assim: "Ah, você tem que aprender isso, então eu vou te mostrar mais uma vez, na repetitividade da história, de tá mostrando que é isso que você tem que aprender". E eu realmente, diversas fases da minha vida, muitas coisas voltaram nessa repetição de certos movimentos do aprendizado, do que eu tenho que aprender como ser humano na vida terrena. Eh, a gente todos você e mas os outros que passaram antes de você por essa cadeira, todo mundo narrou perdas de pessoas amadas na montanha, no esporte. Mas todos vocês também narraram perdas, para as fatalidades da vida. Uma mãe que morreu de câncer, um amigo que, praticava esporte radical, mas morreu num acidente de carro, eh, uma esposa perfeitamente saudável que morreu infartando aos 40 e poucos anos, né. E eu acho que é natural pra gente pensar que a gente, eu tô mais segura aqui na minha casa ou praticando beach tênis, sei lá, qualquer coisa, do que, enfim, tá saltando certamente, é que você foi pra um lado aí também que você, né, abusou na vida, né, que no do base jump, mas enfim, mais segura qualquer coisa que vocês fizeram, né. E talvez, sei lá, se tivesse feito uma lição de casa de trazer estatísticas aqui, a gente poderia levar essa discussão para algo mais racional, mas não importa. Você acha que as pessoas elas vivem uma falsa sensação de segurança? Ah, provavelmente, mas se você também não, se você tá indo nas estatísticas muito ao pé da letra, assim, você não tem como entrar num esporte desse, é uma coisa muito, a palavra que você usou, visceral, você tem que tá disposto, né, a tá lidando com um risco maior, que é a perda da própria vida, a perda de, né, do ir, do tá tudo bem para o não ir. Se você começar a colocar isso na ponta do lápis, assim, acho que você nem entra no negócio, porque você tá lidando com o teu bem maior, que é a vida, né. Então se você for meio que ser analítico, né, nessa parte, assim, você nem entra, assim, porque a consequência estava falando para o bem, é um modo um pouco grosseiro de falar, mas uma vez que você entra, você tem que saber que o saco preto é uma possibilidade, né. Saco Uhum. preto não é. Vamos para suas perguntinhas da caixa então, vai. Vamos lá. Eh, qual a coisa mais inútil que as pessoas fazem todos os dias? Bom, quem sou eu para dizer ou julgar hã, a inutilidade da vida de cada um, né, um pouco forte, assim, mas eu acho que é passar pela vida, assim, sem propósito, sem, eh, ouvir ou experienciar a vida. E eu não tô falando que todo mundo tem que fazer esportes de ação ou de aventura para ter esse tipo de coisa na vida, mas acho que,
deve ter um propósito maior, assim, de saber onde tá indo. Ou mesmo não sabendo onde tá indo, se colocar em certas situações sabendo que o o desconhecido é é uma coisa interessantíssima, né. Eu acho que quando as coisas começam a ficar meio boring, né, tipo, você saber onde você vai estar indo dia após dia, eu acho que eu gosto dessa parada do desconhecido. Então acho que, eh, trazer um pouco mais essa sabendo que só vai te trazer conhecimento e coisas boas, mas pra mim, assim, a inutilidade talvez é passar a vida na frente da televisão, né. Excelente. Sei lá, é uma coisa assim que é uma coisa um pouco inútil, sabe, querendo, controlar o que as notícias te trazem ou se, eh, hoje em dia todo mundo tem essa coisa de muito, esquerda, direita, pra onde vai, ou tipo, perder amigo, briga por causa de coisa tão banal na vida que tem. Eu acho que a vida acaba, né, então, tipo, fazer valer cada dia. Que lindo. É. É. Vamos lá. Um dia que vale a pena ser vivido é um dia que 3 pontinhos. Eu acho que a gente só pode viver e ter condição, né, física e psicológica de estar continuando, eh, um dia após o outro e de fazer valer a pena, é a gente ter saúde. Se eu particularmente falando, já passei por, né, eh, vários perrengues, assim, de saúde na vida, eu sou muito grato à minha saúde, primeiro de tudo, que o resto eu consigo correr atrás de forma de trabalho, eh, mas é que cada dia eu tenha saúde para fazer o corre e tá buscando os meus objetivos, né, maiores, ou na montanha ou na vida profissional, na vida em geral. Então acho que é realmente ter saúde para que o corpo físico daí faz acontecer, né, nas batalhas, nas dificuldades, no desenvolvimento pessoal. Mas eu acho que é isso aí se eu tivesse que falar. É, no fim, eu acho que você tem razão, tudo é muito simples na vida, né. É, não tem muito galho, né, a gente às vezes dificulta, e eu sou uma pessoa que às vezes eu não sou uma pessoa muito fácil, né, de lidar. Eu quero acreditar que eu sou tranquilo, mas eu tenho, como todos temos, né, as nossas dificuldades, assim, como ser humano aqui. Mas eu também não sei se é porque eu carrego um pouco dessa intensidade das coisas. E eu sou uma pessoa um pouco ansiosa também, quando que eu às vezes fico muito pensando no futuro. Eu tenho tentado ser uma pessoa um pouco mais presente nas minhas interações ou para comigo mesmo, assim, de estar trabalhando, né, às vezes com terapia, de lendo mais, assim, livros para tentar um pouco processar esse trauma psicológico que às vezes eu carrego resquícios, né. Eu quero acreditar que a maior parte desses traumas eu consegui superar, né. Eu não estaria aqui hoje falando, né, abertamente em público com, eh
tentando passar para as pessoas a minha experiência, pessoal, né. Se eu não tivesse caído nas drogas, porque tem muita gente, né, que com esses tipos de trauma eles tentam diferentes tipos de fuga, mas eu quero acreditar que eu tô evoluindo, assim, psicologicamente falando. E fisicamente, né, também, porque pelo baque que eu levei eu poderia a vida poderia ter me colocado em Nossa, outro lugar, em cadeira de totalmente. Sim, rodas, sim, sim. em coisas assim. Passou bem perto, assim, mas eu, mais uma vez, sou grato, assim, pela minha saúde, em primeiro lugar. O resto eu faço acontecer. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. O que carrego da minha infância? O que eu carrego? Bom, acho que os momentos, assim, de aprendizado, né, de educação familiar, apesar de não ter tido pais que eram do outdoor, mas, assim, meu pai sempre gostou de pescar, falando assim, ele um pouco, assim, me mostrou essa parte de me levar. Eu morei no estado do Pará, então essa conexão com a natureza muito, muito raw, assim, né, na minha infância, foi um choque, nascer em São Paulo e ter morado em Santarém. Então é uma coisa que eu tenho muito vívida na minha cabeça, apesar de ter sido ali os dos 8 aos 10, eh, eu acho que eu carrego muito esse choque cultural que a profissão do meu pai, proporcionou, e o contato, né, das dificuldades que a gente passou como família, e das pessoas que eles me moldaram, né. Me Ter me dado a liberdade de quanto moleque de falar assim: "Ah, vai lá, pula da ponte, você vai arca com as consequências", né. Então essa liberdade que eles me deram, assim, também sabendo ser severos e austeros quando precisava também, para não teve um balance ali, né, na minha educação, mas que eu acho que eu carrego, assim, foi da infância, foi esse choque cultural. Foi importante para mim, de não ter passado essa fase, assim, na selva de pedra, sabe, ter sido colocado num lugar que eu estava imerso na natureza, apesar de ter que ir pra escola, morar numa cidade grande que era Santarém, eu tinha ah, muito esse contato de passeio de barco, de nadar em rio de piranha, ver o boto cor-de-rosa, ver cobra, tipo, esse contato com a natureza que eu nunca perdi daí, né, de é onde que eu acho que é onde que eu rezo, assim, eu nunca fui muito de larguei mão de ir pra igreja meio que cedo, assim, também minha mãe nunca foi, falou assim: "Você tem que fazer isso, porque isso". Então, o contato nesses lugares de natureza é onde que eu me conecto com Deus, assim. Forma caráter, né. Uhum. Hum, É isso. vai, última perguntinha aí. A mitologia grega fala sobre seres que foram divididos no meio e desde então procuram sua outra metade. Existe, cara, metade? Puts, filosófica a pergunta. Eh, eu acho que não, acho que pessoas a gente vai, eh, aprendendo e não digo se moldando a vida das outras, mas eu acho que se a gente for pensar num ser perfeito, digamos assim, né, num relacionamento, de achar a pessoa perfeita, eu acho que não existe não, acho que a gente tem é o que a gente traz de aprendizado, né, se todo mundo fosse igual, que graça teria, né,
não teria nada para aprender um com o outro, mas realmente de ter meio que um meio termos, meio termo, assim, de saber o que é para você, e isso você só vai saber, eh, passando por experiências juntos, para saber se aquilo ali é compatível com o que você está procurando na tua experiência de evolução aqui. É, mas, eu acho que a gente tem que estar bem, assim, com a gente mesmo antes de pensar em cara metade ou de estar se auto-amando antes de estar esperando numa cara metade, numa outra pessoa que completem a gente, né. Uhum. Então, realmente, às vezes, essas partes de separação, de essas coisas, são muito difíceis, também traumática, mas é como um luto, né. Mas, eu acho que não existe não, acho que é uma coisa que você tem que, dia a dia saber que vão existir barreiras e é meio que incentivo de você saber às vezes levar aquilo ali adiante e d não não tá olhando, né, para você, sabendo que aquilo ali não tá te fazendo mais bem, né, que faz parte de um processo diferente e de não tá, ou não tá continuando, ou de logo no começo saber ter esse autocuidado e fazer autoanálise que aquilo ali não é pra você e então não, acho que não Uhum. existe cara metade não. Muito bom. Ó, porque eu espero que essa sua fase de tá querendo compartilhar mais, registrar mais, colocar pra fora tudo que você sabe e o que você viveu, que isso continue, porque você tem muito a contribuir mesmo. Obrigada por tudo que você compartilhou, assim, e muito feliz que esse encontro tenha acontecido, assim, dessa casualidade louca, esses encontros loucos da vida, que bom que ele aconteceu. Não, eu Obrigada, Nick. sou eternamente grato, assim, mais uma vez acredito nesse meu sexto sentido de olhar para as coisas, né, com a primeira vez que o Eliseu veio aqui, sendo uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, né, já de anos, mas de também, agradecer todas as pessoas que fazem parte desse processo, que é o Léo, a Camila, você e tantos outros que estão envolvidos no projeto, né, os outros convidados. E eu tô colocando uma energia imensa, só tenho a parabenizar você e tua equipe por essa semente que vocês plantaram e já estão, né, colhendo frutos, uma coisa incrível, assim, totalmente diferenciada. Mais uma vez, eu falo aqui em público também, se quiser usar, eu nunca muito fui fã de algo sem profundidade. Eu acho que tem muita coisa que pode ser compartilhada e tem muita coisa que também pode ser compartilhada, mas de uma forma, assim, hoje em dia eu vejo as coisas um tanto quanto rasas, n não desmerecendo feitos e do que as pessoas fizeram, mas assim, é sempre a mesma coisa, sempre eu tipo: "Ah, eu consigo me pendurar ou consigo escalar o grau mais alto". Pra mim, assim, acho que a experiência de vida, acho que eu me tornei um cara um pouco mais, não digo chato, mas, eh eh que eu faço diferentes escolhas, né, de da minha acho que a maturidade traz isso pra gente. Acho que não é querer ser chato não, mas é de tá vendo a coisa de uma forma mais profunda. Obrigada por isso. Valeu. Valeu, galera. Faltou coisa pra cacete, né? É. Eu também. Não, depois a gente vê se escrever um livro, né, você mencionou ali. Mas, Uhum. vamos continuar nesse processo, né, Cara, de você entrou num flow ali, olha, que assim, foi quase eu desmontei aqui, eu falei: "Vem alguém aqui entrevistar?" Porque pra mim deu, velho.
É isso aí.